Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja contigo. Deus abençoe sua vida no nome do Senhor. Estou aqui mais uma vez para falar a respeito de uma ministração da Palavra de Deus, a qual o Senhor tem colocado em nosso coração nesse último culto do ano de 2013, dia 31 de dezembro de 2013, nessa passagem de ano, onde o Senhor nos abençoou poderosamente. Adoramos ao Senhor, bendizemos a Ele e também recebemos de Deus para as nossas vidas. E onde nós falamos a respeito do cego Bartimeu, aprendemos algumas lições para as nossas vidas, onde nós aprendemos através da palavra com a palavra. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar também ao teu coração, assim como também falou ao nosso coração nessa noite, grandemente, tenho certeza disso. Você que quer conhecer um pouco mais de perto esse trabalho, você é o nosso convidado. Toda terça, quinta e sábado, às 8 horas da noite, e aos domingos, às 7h30 da noite, estamos aqui para adorar, bendizer ao nome do Senhor e também para receber da parte dele. Deus abençoe grandemente, poderosamente tua vida, em nome de Jesus. Aguardamos você. Rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos orar para a sua Bíblia. Marcos, capítulo 10. Depois que você encontrar Marcos, capítulo 10, na sua Bíblia, você procura, por favor, o versículo 46, que é o que a princípio nós estaremos lendo. Marcos, capítulo 10, verso 46. Como eu costumo fazer a leitura toda da passagem, mas hoje eu vou estar lendo porque nós vamos fazer alguns comentários a respeito desse assunto. Marcos capítulo 10, verso 46, passagem muito conhecida, principalmente no meio do povo de Deus, até mesmo das crianças. Está escrito assim: depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parando, Jesus parou e disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta, que ele te chama, ou que o mestre te chama. E ele, lançando sobre si a sua capa, levantou e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha visto, ou que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu. E Jesus continuou caminhando com Jesus pelo caminho. E a parte principal, eu creio que fez diferença na vida de Bartimeu. Eu vou ler mais uma vez para o versículo 52. Diz assim: e Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus na caminhada pelo caminho. Feche os teus olhos em nome de Jesus por um instante. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Não sei como é que foi o teu ano, não sei como é que foi a tua chegada até esse ponto, até este lugar, até esse estado, até o último dia do mês, do ano. Mas eu quero dizer para você que nessa noite nós vamos aprender algo a mais com um cego Bartimeu. Eu creio que vai fazer diferença nas nossas vidas.
Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai amado, Deus bendito, eu te louvo, Deus, mais uma vez. Eu te dou graças, Pai, porque Tu és maravilhoso. Tu és tremendo, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o Deus de todas as coisas. Tu és o nosso Deus. O Deus que um dia também abriu os nossos olhos. E hoje nós podemos dizer que nós vemos. Que hoje nós podemos dizer que nós temos vista. Porque um dia nós tivemos um encontro contigo, um encontro com o Senhor. Pai, eu te dou graças, Deus, nessa noite por cada vida que o Senhor permitiu que estivesse aqui nessa noite. E a minha oração, Deus, em específico, pela vida de cada um, Pai, por cada um que está aqui nessa noite, é para que assim como o Senhor abriu os olhos de Bartimeu, o Senhor também possa abrir os olhos de cada um que está aqui nessa noite, para que eles possam ver e para que eles possam te seguir. Que é isso que faz diferença na vida de todo cristão. Não simplesmente que os olhos possam se abrir, mas que mais ainda eles possam te seguir e andar contigo pelo caminho. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Eu te louvo, Deus, e já te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Pode se assentar, no nome de Jesus. Graças a Deus. Algumas passagens na Bíblia são mais conhecidas do que as outras. E eu sempre chego em casa, as crianças assistindo historinhas da Bíblia e está lá o ceguinho, no filme, no desenho, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus pede para que ele venha, desenho, né? Sai correndo, né, ali junto com os outros e vai diante de Jesus cura e ele começa a saltar e alegria. E é maravilhoso. Mas às vezes quando a gente assiste a algum filme, quando a gente ouve alguma coisa, às vezes algumas coisas passam despercebidas. Eu gostaria de aprender com o Bartimeu nessa noite, e eu gostaria de passar algo para você na direção do Senhor, para que de repente você pudesse aprender algo com ele também, e as nossas vidas serem abençoadas. Amém, querido? Então, só para que a gente possa se enquadrar a respeito daquilo que existia, daquilo que acontecia na época também, eu estava procurando algumas informações a respeito tanto de Bartimeu como também de alguns acontecimentos da época, para enriquecer um pouco mais. Mas algo assim que eu vi e percebi de muito interessante é que naquela época, e eu fiquei surpreso quando eu vi a respeito desse assunto, naquela época o ser cego era bem comum, tanto que um dos tipos que, ou o maior grupo, vamos dizer assim, que Jesus curou na época foi de cegos. E quando eu vi a proporção, a porcentagem de cegos que existia na época, eu falei: puxa, mas tantas pessoas assim que tinham problemas de visão. E alguns estudiosos, eles falam a respeito de 30% a 40% de pessoas que tinham problemas de visão. Puxa, mas é um número muito grande de pessoas, e a gente vê, a gente começa a entender por que é tão comum Jesus estar curando cegos, e aquilo que mais se destaca para nós também. Se você for na história, você vai perceber isso também. E algo assim bem interessante, entre 30% e 40% de pessoas da época tinham esse problema com visão. Hoje, é claro que não foge muito, né? Você vê muitas pessoas, talvez não cegueira total, mas existe algum problema com visão, principalmente dependendo do tipo de trabalho que a pessoa exerce, acaba tendo um desgaste maior, e principalmente para quem lê muito, tá? E vai e volta para você. Quando você está lendo, às vezes a pessoa está lendo, principalmente à noite, a iluminação não colabora. E aquelas letrinhas pequenininhas, você tem que estar procurando seguir que letra que é para você começar a ler. Não é bom. O bom é você ter uma letra de um tamanho que vai colaborar com você, traz um conforto para os seus olhos. Você começa a ver, sua vista começa a ficar cansada, não é um bom sinal. E ter uma iluminação apropriada também. Hoje eu fico no meu cantinho lá, tem sempre um lugarzinho para garrafinha de café. Tem também uma luminária assim, que é bem em cima assim, do lugar onde eu fico lendo. E ali eu fico, né? E às vezes eu atravesso.
à noite, às vezes lendo alguma coisa, um trabalho, outro, um artigo, outro, às vezes um livro, mas traz um certo conforto. Mas enfim, o que nós vamos ver nessa noite é a respeito de alguns exemplos, ou do exemplo de Bartimeu, na verdade, quem era Bartimeu, ou o que representava o cego da época. Falamos de leprosos e tantos, o que representava o cego da época. A Lúcia comentou um tempo atrás a respeito de Bartimeu, quando ela ministrou certa vez, estava comentando a respeito do cego. Na verdade, ele não tinha olhos, né? Foi algo assim muito interessante, além daquilo que a gente pode imaginar. Mas quando nós falamos a respeito de Bartimeu, e é por isso que é importante quando nós ouvimos alguma coisa, nós gravarmos no nosso coração. Amém, amado? Então, quando se fala a respeito de Bartimeu, é como se nós olhássemos para alguém sem identidade. Porque Bartimeu, na verdade, não é nome. Então, pastor, mas o nome dele era Bartimeu. Na verdade, o significado do nome de Bartimeu é filho de Timeu. E o pai dele se chamava Timeu. Por exemplo, meu pai é Benedito, né? Se chamava Benedito. É como se, por exemplo, alguém dissesse assim, o filho do Benedito. Esse filho do Benedito não é especificamente o nome. Está dizendo que eu sou filho dele. É como se essa fosse a identidade dele. Então não é como se ele estivesse sem identidade. É como, por exemplo, quando nós não temos um encontro com Jesus, e sabia que nós não temos identidade. E é por isso que quando alguém morre sem Jesus na vida, a pessoa ela não é reconhecida no reino dos céus porque ela não tem identidade. A partir do momento somente que ela entrega a vida para Jesus, aí o nome dela, ela recebe o nome escrito no livro da vida, que depois vai ser reconhecido no dia do julgamento. Você sabia disso? Até então, a pessoa não tem identidade, porque não entregou a vida para Jesus, não se batizou, não tem aquele compromisso com Deus, enfim, ela não é reconhecida no mundo espiritual. Olha só que interessante, né? Então isso, na verdade, é o nome do Bartimeu. Então, querido, quando nós falamos a respeito de um cego, quando nós falamos a respeito aqui, nesse momento de Bartimeu, era alguém que vivia ali, à beira do caminho, as pessoas iam lá, colocavam ele à beira do caminho, colocavam à margem da estrada, era como se fosse alguém insignificante, é mais um cego que está à beira da estrada, é mais um cego que está ali, na beira do caminho. E é muito interessante, diferente de muitos outros cegos, ou de muitos outros deficientes, pessoas que têm problema de deficiência, o cego, ele é mais dependente do que tantos outros deficientes, porque alguns, o cego ele não sabe, na verdade, nem as pessoas que se aproximam dele, ele não consegue nem definir o tipo de pessoa que conversa com ele, porque ele não enxerga, a vida dele é escuridão. Então é difícil a pessoa traçar alguma coisa para a vida, se a vida dele é escuridão, por exemplo, se ele não enxergou. É difícil, quando você, por exemplo, enxerga alguma coisa, você vê alguma coisa, ainda que demore muito tempo, quando você começa a traçar algo para a tua vida, você começa a fazer comparações, porque existem algumas coisas gravadas na tua mente, você começa a fazer comparações. Ah, mas como é isso? Não, isso aqui é igual àquilo. Você começa a fazer comparações e fica mais fácil. Mas para alguém que nasceu cego, não. A vida da pessoa é aquela. A vida da pessoa é escuridão. A vida da pessoa não tem aquela aparente expectativa. Mas deixa eu falar algo para você. Bartimeu era diferente. Amém, amado? Para muitos, talvez possa não ter expectativa. Muitos passaram esse ano todo, aí, tentando, porque deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Existe uma maneira errada de se buscar Deus, e às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas eu fiquei 5 anos na igreja e não encontrei aquilo que eu buscava. Sabe por quê? Porque às vezes Jesus é adorado de uma maneira errada. A pessoa busca adorar Jesus já interessada em alguma coisa, e às vezes ela se decepciona, porque Jesus quer se manifestar para ela de uma maneira diferente. Buscar adorar ao Senhor, simplesmente adorar pelo que Ele é, sem esperar nada em troca, porque o Senhor Ele começa a acrescentar, Ele próprio, no tempo dele, começa a fazer isso na nossa vida. Então, mas quando nós buscamos a Ele todo o nosso coração, o que acontece? Ele começa a fazer uma obra na nossa vida. Você pode até não receber aquilo que você tem buscado, mas você é uma pessoa transformada, você é uma pessoa mudada, você é uma pessoa diferenciada. E diferente de muitos que são conhecidos por aquilo que tem, você pode ser conhecido sendo alguém diferente
mesmo não tendo. Isso, na verdade, é o sobrenatural de Deus na nossa vida. Porque quando você tem algo, quando a tua vida é repleta, quando a tua vida é completa de bens materiais, vamos chamar assim, sempre qualquer um sorrir, é fácil sorrir. Mas quando você olha para a tua vida, você não consegue enxergar muitas coisas, e ainda existir expectativa, esperança, fé dentro de você, e ainda assim você esperar em Deus, assim como os heróis da fé, que não alcançaram, mas mesmo assim eles continuaram esperando, não deixaram de esperar por isso. Mesmo os anos passando da sua vida, eles continuaram esperando. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós conhecemos um cristão exatamente por isso. Porque ele não é aquele interesseiro. Se você ler 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver alguma coisa a respeito do amor. Aquele que ama sem interesse, busca o Senhor simplesmente porque Ele é Senhor, porque Ele é Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém, amado? Graças a Deus. Então, querido, às vezes a pessoa ela passa o tempo, passa o ano, ela fica com a vida, a parte de Deus estava ali à beira da estrada, ele estava parado. Existiam algumas coisas assim na vida dele, algo diferenciado na vida dele, porém, por ele ser cego, a vida dele estava parada, ele estava parado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você já tentou guiar alguém que é cego? Quando o cego ele quer um auxílio, quer, por exemplo, atravessar a rua, você engancha nele, você consegue atravessar a rua, mesmo sendo cego. Olha o degrau aí, ele vai levantar o pé assim, ele passa sem problema. Mas quando o cego ele não quer perceber as coisas que estão do lado dele, ou quando o cego ele não quer caminhar, ele não quer ir além, é melhor largar o cego no lugar, senão você está tropeçando com o cego de um lado e do outro. Nem você vai, nem o cego vai. Aquilo que nós sempre comentamos, nós quer caminhar com alguém que não está interessado em andar. Mas Bartimeu, ele quer algo para a vida dele, se ele quer algo para as suas vidas, diante da presença de Deus, quantos querem? Amém, querido? Graças a Deus. Vamos aprender um pouco com Bartimeu então. Então, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nunca esteja com a tua vida parada. Porque estar com a vida parada, ainda que nós estejamos na igreja, é sinal de cegueira espiritual. É sinal de cegueira espiritual. Sabe quando a pessoa ela está 100%, aquilo que nós comentamos a respeito do exército de Cristo, eu fui alistado, mas eu estou, como diz um amigo meu, né, ele usa muito essa expressão, eu fui alistado, mas eu estou de boa. E fica às vezes a vida inteira de boa, mas você não entrou no exército de Cristo, eu entrei, mas é que, amado, nós somos chamados para guerrear. Se você ler a palavra do Senhor lá em Efésios capítulo 6, verso número 10, existe um combate, uma batalha espiritual. Nós não podemos baixar as nossas armas. E durante esse ano que nós passamos, amado, nós vimos algumas pessoas, nós podemos falar algumas porque nós temos poucas pessoas na igreja, então nós vimos algumas pessoas, entre essas, a recuar, mesmo sabendo que o apóstolo Paulo diz na direção do Espírito Santo, nós não somos daqueles que recuam, daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam, mesmo sabendo disso. Mas algumas pessoas recuaram com relação a Jesus. A adoração às vezes recua, no mundo espiritual, a adoração não é mais a mesma. A forma de buscar já não é mais a mesma. A necessidade parece que já não está dentro da pessoa, a pessoa já não se sente dependente do Senhor, não busca da mesma forma. Eu comentava com alguém ontem à noite a respeito disso. Eu falava assim para a pessoa, eu acho maravilhoso, Deus é maravilhoso, porque ele esteve ali 40 anos com as pessoas no deserto. E olha só que interessante, durante esses 40 anos, manifestação de Deus o tempo todo, todos os dias Deus se manifestando, protegendo, coluna de fogo aqui, nuvem, proteção de Deus, cuidado de Deus, o alimento, a roupa crescia no corpo o tempo todo. Aí você vê quando o povo entra em Canaã, você não ouviu falar apenas da vitória que eles tiveram com relação aos gigantes, Deus era com eles, é claro, mas você não ouviu falar em manifestação de Deus. Mas lá no deserto eles não tinham para onde olhar. Lá no deserto eles não tinham para onde olhar. Eles tinham que olhar simplesmente para o Deus que eles serviam.
Quando nós não temos opção, só olhar para o Deus que nós servimos e clamar e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, estende a tua mão poderosa sobre a minha vida. Você pode ter certeza, amado, que a mão de Deus, assim como diz Isaías capítulo 59, ela estende sobre a tua vida e você sente o refrigério e o cuidado de Deus sobre você. Amém, amado? Então, nós não podemos perder as oportunidades que nos são dadas para nós prosseguirmos. Ou seja, nós precisamos, querido, ter vontade de caminhar. Nós precisamos ter vontade. Eu estava conversando, eu sempre converso a respeito disso, a respeito de alguns projetos que a gente tem aqui, a respeito de alguns planos. Eu não falo tudo, senão a pessoa vai falar assim: o pastor está longe daqui. Mas não é, mano. Você se lembra? Alguém ministrou aqui dias atrás a respeito de Caleb. Olha o tempo que Caleb passou esperando, e lá, com mais de 80 anos, o vigor dele era o mesmo de que quando ele recebeu a promessa. Às vezes a pessoa, em um ano, o vigor já não é mais o mesmo. Chega lá no dia 31 de dezembro: eu acho que Deus esqueceu de mim. Não, mas faz só uma semana que você está orando. Não, mas eu acho que Deus, uma semana, quantos dias são? Quantas horas? Quantos minutos são? Eu acho que Deus esqueceu de mim. Deus está preocupado com outras coisas. Não, o Senhor nunca se esquece de nada. Eu me esqueço, você se esquece, Deus não. O Senhor, querido, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele é conhecedor de todas as coisas. Ele esquadrinha os corações dos homens. Toda a nossa vida, do início ao fim, o Senhor conhece tudo em nós. E Ele sabe tudo a nosso respeito. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, projetos, amados, nas nossas vidas. Tem cristão, amado, que não projeta nada para a tua vida. Pastor, mas está escrito que quando traçar planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Vem da boca de Deus, mas nós precisamos traçar planos. Prova disso é quando Jesus falou a respeito de administração. Quando um homem ele vai construir uma torre, por exemplo, ele se assenta e ele vê quanto vai custar, quanto vai gastar, para que a obra não pare no meio do caminho, no meio dela, e alguém passa e diga assim: olha lá, começou e não terminou. Jesus ensinando a respeito de administração, ou seja, administração por quê? Que estava falando? A respeito de projeto. Alguém projetar uma torre lá na época, Jesus falando a respeito disso, nos ensinando. Ou seja, nós precisamos ter projeto, amado. Quando a pessoa não projeta nada para a vida dela, também não vai gerar expectativa nenhuma de nada. Expectativa do quê? Do que tem expectativa? Se a pessoa nem pensa em chegar em lugar nenhum, nem pensa. E às vezes a pessoa é tão humilde, nós não podemos ser humildes de aparência. Nós precisamos ter humildade de coração. Nós precisamos carregar conosco a palavra. Às vezes a pessoa é tão humilde, tem um espírito de humildade diferenciado, e fala assim: não, eu gosto de ficar por baixo mesmo. Eu gosto de ser calmo também, eu gosto, não tem problema, não, todo mundo está pisando, mas eu gosto de ser pisado, né, porque eu sou humilde. Irmãos, Deus poderia falar com humildade, Jesus poderia falar com humildade para nós, né? Olha, os humildes, vocês vão ser mais que perdedores pela humildade que existe em vocês, então vocês não vão nem entrar. Eu que tenho uma cidade que eu fui preparar, ruas de ouro, muros, pedras preciosas, mansões celestiais. Vocês são humildes, melhor vocês nem irem para lá, porque lá é tudo muito precioso. Vocês são humildes. Humildade sim, amado. Agora, o direito que nos é dado, nós não podemos abrir mão. Não tínhamos direito, mas foi nos dado. E disso nós não podemos abrir mão. Amém, amado? Amém. Então, aproveitar as oportunidades da vida. Então, querido, quando Bartimeu ele ouviu falar que Jesus ia passar por aquele lugar, o que aconteceu? Poderíamos até comparar a algum cristão hoje, cristão, porque existia um tempo atrás, né? Eu vou falar porque eu participava de tudo isso. Existiam os católicos não praticantes, né? E hoje existem os evangélicos não praticantes. Quem vem na igreja de vez em quando? Evangélicos, já viu essa classe? Não é classe, não fala, pô. Evangélicos não praticantes. Quando você vai na igreja, fica na cabeça. Então, amado, quando nós temos um encontro com Jesus, amado, coloca isso na tua cabeça e coloca isso no teu coração. A nossa vida tem que mudar, nós temos que enxergar, querido. Nós temos que crer que nós encontramos algo diferente na nossa vida e algo que pode mudar a nossa vida.
Eu não estou falando de tirar você do desemprego, de colocar lá como presidente da República. Não estou falando dessas falelas, desse tipo de coisa, mano. Eu estou falando de você ser uma nova criatura, você ser alguém novo, ser alguém transformado pelo poder de Deus. Você, querido, a ponto de contagiar alguém, mesmo você olhando para você, você dizer assim como o Salmo de número 8, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Mas está escrito que o Senhor de honra e glória Ele nos coroou. Então, querido, nós somos alguém a ponto de nós darmos de comer para outra pessoa por causa dos frutos do Espírito que existe em nós. Alguém mudado, alguém diferente. Antes você transportava a morte pelas suas palavras, pela tua maneira de viver. Hoje você é um transportador de vida. Esse tipo de transformação que eu falo a respeito da vida do cristão, você falava só coisa que leva para a destruição. Hoje as suas palavras são de edificação, as suas palavras são de bênção. Hoje, querido, se você, por exemplo, vai estar em um lugar que você sabe que ali as pessoas vão rejeitar e elas não querem saber de Jesus, você corta a volta. É assim como diz a palavra no livro de Jó, capítulo 1, o homem íntegro, justo e que se desviava do mal, ele cortava o caminho, ele se desviava do mal. Nós está aqui, eu vou dar a volta por ali. Vida transformada, querido. Não lançar pedra aos pobres, mas sim, querido, para quê? Pedras preciosas aos pobres, mas sim para aqueles que querem ser transformados pelo poder de Deus. Assim como nós falamos durante esse ano todo, não existem coisas que não valem a pena na nossa vida. Não vale a pena. As coisas que não valem a pena, deixa de lado. Deixa de lado as coisas que não valem a pena. Busca aquilo que vale a pena para você. Busca aquilo que vale a pena. Então fazer um bota fora. Às vezes nós precisamos fazer um bota fora na nossa vida espiritual. Sabe, amado? Deixar o Senhor conduzir a nossa vida, o nosso ser. Já fez um bota fora? Na casa sempre tem uns bota fora, vão trocar tudo que não presta, mas às vezes nós precisamos na nossa vida espiritual fazer um bota fora, para que o Senhor possa entrar, querido, que o Senhor possa habitar e o Senhor possa fazer a obra dele no nosso ser. Então, amado, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos encontrar algumas qualidades em Bartimeu. Bartimeu tinha algumas coisas ali, ele não tinha vista, ele não tinha visão, mas ele tinha algumas coisas ali no seu coração. Ele tinha algumas coisas dentro de si. E com certeza, amado, nós olhamos, nós imaginamos que ele já havia ouvido falar de Jesus, porque naquela época era comum, está escrito na palavra que a fama de Jesus corria por todos os lados, cidades circunvizinhas, todo mundo falava de Jesus. Não, Jesus daqui, Jesus dali. E até Herodes, quando Jesus nasceu, ficou surpreso. Eu ouvi falar da fama, olha, Jesus já havia acabado de nascer, Herodes já sabia da fama de Jesus. É que história é essa que nasceu o rei dos judeus? Agora imagine Jesus já fazendo a obra. Então, era inevitável que as pessoas falassem de Jesus, ouviam falar de Jesus. Então, ouvir falar de Jesus precisa gerar uma expectativa no nosso coração. Expectativa. Jesus, já ouvi falar tantas coisas, Jesus é mais um. Não, Jesus não é mais um. Ele é o Senhor. Jesus não é mais um. Iguais a muitos que nós vemos por aí. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, o fim. Nele está escondido todas as coisas que nós precisamos, que nós necessitamos. Tudo está no Senhor. Você encontra o Senhor aos poucos, filho, conforme você tem buscado, conforme você tem clamado, Ele vai derramando sobre a tua vida. Tudo que nós precisamos está em Jesus. Amém, amado? Então, querido, no coração de Jesus, no coração de Bartimeu, existia expectativa, porque ele buscava alguém. Jesus, eu vi falar que Jesus ressuscitou Lázaro, levantou o morto, ressuscitou o filho da viúva de Naim. Jesus levantou a filha de Jairo lá depois de morta. Jesus está passando por aqui. O que você tem em mente quando você vai na igreja? O que você tem em mente? Eu vou lá porque eu estou na escola. Eu vou lá porque eu vou ter que pregar hoje. Eu vou lá porque eu estou escalado para o diácono. Diácono está escalado todos os dias, você tem poucos, né? Mas eu vou lá porque eu sou o diácono, eu tenho que dar. Que tipo de expectativa tem gerado no teu coração, querido? Quando você vem na igreja, você está se arrumando. Puxa, que louvor será que vai cantar? Por que será que nós vamos adorar Jesus hoje? Às vezes a pessoa fica ali, querido, aquela pessoa fala daquela pessoa que ama Jesus, que ama a presença de Deus.
Com que louvor será que nós vamos adorar Jesus? Como será que nós vamos engrandecer Jesus hoje? No ensaio. Aqui no ensaio hoje, puxa, que louvor será que a gente vai adorar? Eu sempre comento quando a gente tem a oportunidade de orar no ensaio. É um momento de adoração ali, já está sendo entregue ao Senhor, isso é maravilhoso. Maravilhoso, Deus recebe da mesma forma, principalmente pelo preço que se paga e que eles pagam para estar aqui. Louva a Deus pelo ministério do louvor. Às vezes quando você está descansando na tua casa, dentro do Jornal Nacional, eles estão aqui ensaiando. Chega um pouco mais cedo, eles estão ensaiando. É aquela coisa toda. Mas, amado, que tipo de expectativa isso tem gerado no nosso coração? Sabendo que nós vamos na casa de Deus, na casa do Senhor, adorar ao nome dEle, buscar a presença dEle. Que tipo de expectativa tem gerado no nosso coração? Bartimeu, além da expectativa, ele tinha uma iniciativa. Sabe as pessoas que às vezes ouvem falar a respeito de Jesus, mas elas estão, Jesus muda, Jesus transforma, mas eu vou ficar aqui no cantinho meu. Deixa Jesus mudar a vida do outro. O pastor amigo nosso, ele sempre falava a respeito disso. Às vezes eu falo assim, dentro de uma rede, balançando de um lado para o outro e começo a cantar. Eu quero trabalhar no meu Senhor. Está na rede. Roncando, velho. Eu quero trabalhar no meu Senhor. Trabalhar no meu Senhor, nunca vi um trabalhador dormindo na cidade. Ou cai da rede, acorda para a vida. Mas, amado, Bartimeu, ele teve iniciativa. Existiam muitos cegos ali, mas Bartimeu estava olhando para ele. Você pode pensar assim, pastor, mas não é egoísmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você orar pela vida do outro se a tua vida ainda não mudou ainda na presença de Deus. A transformação, ela começa a partir de nós, amado. A partir de nós a transformação começa a acontecer. A partir de nós. Pastor, mas eu estou com a minha vida esquisita assim, mas eu estou fazendo campanha de oração por não sei quem. Não, irmãos. Primeiro nós, Jesus que é. Você lembra o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, quando ele estava se levantando para ir para o ministério? Timóteo, você vai pregar para muitos, você vai falar da palavra para muitos, mas cuida também da tua salvação. Para que os outros sejam salvos, mas que você seja salvo também. Paulo alertando Timóteo, ou seja, primeiro nós, quando nós estivermos prontos para o combate, aí nós vamos em frente, vamos ajudar as pessoas que estão do nosso lado, nós vamos combater o bom combate. E senão, às vezes a gente para no caminho e não entende por quê. Não, mas eu amava tantos, orava por tantos, mas às vezes a pessoa não orava por si mesma. Aliás, uma dificuldade que nós temos é orar por nós. Nossa, Deus, você percebeu isso? Você ora por esse, pelo outro, ora que é por você, você ora de um lado, ora de outro. Mas, irmão, você não faz oração por mim? Faz, mas nada que faz. Mas nós podemos fazer isso. Um dia atrás, estava acontecendo esse negócio na casa de um outro irmão. Aí ele me ligou, casa de madrugada, e falou assim, pastor, eu estou precisando de você. Eu falei, eu na época a gente tinha carro, eu falei, tem alguém doente, alguma coisa assim? O que eu posso ajudar? Eu pensei assim, para levar para algum lugar, né? Ele falou, não, é que tem um negócio que quebrando tudo aqui dentro dele. E eu preciso que você ore. O sujeito está possesso, está arrebentando tudo aquilo que eu quero que você ore. Mas eu quero que você venha aqui. Eu falei, irmão, manda embora em nome de Jesus, porque Deus dá autoridade para a igreja também. Manda embora em nome de Jesus. Então, sai pé. É que eu estou na minha vida assim esquisita, eu não estou 100%. Então não vai dar. Sabe, amado? Durante um ano todo, nós estamos aqui. Onde está a igreja do Senhor? A igreja só paga o preço para estar aqui sentado, louvando, adorando. Os irmãos que estão ministrando louvor, eles pagam o preço para estar aprendendo louvor, tanto que toca quanto quem canta, para estar ministrando, saindo bonitinho. Quem vai estar ministrando a palavra, tem um processo todo por trás disso. Todo o trabalho, toda a organização, buscando o Senhor, a direção do Senhor. Às vezes nós não conseguimos sair da nossa casa para sentar na cadeira, para nos fortalecer na presença de Deus. Expectativa, mano, expectativa. Às vezes passa o ano, a expectativa passa também.
Passa o ano, a fé fica pelo caminho também. A esperança já foi faz tempo. Mas eu louvo a Deus, cara. Louvo a Deus. Porque Bartimeu, ele tinha algo plantado no coração dele. Eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus porque Bartimeu não era um cego qualquer, querido. Mas era alguém que clamava, era alguém que buscava, era alguém que invocava o nome do Senhor. Era alguém que tinha, querido, a convicção de que se Jesus parasse ali, que tivesse a atenção de Jesus, algo ia acontecer na vida dele. Você imaginou se Bartimeu tivesse a seguinte convicção dentro dele: eu vou clamar, mas se eu clamar muito alto, Jesus vai vir, vai esculachar comigo, vai acabar comigo. Escândalo que é esse? Já me mandaram ficar quieto, eu continuo gritando. Jesus, imagina se Bartimeu tivesse essa expectativa. Não, mas eu vou falar com Deus, eu vou orar ao Senhor. Como é que Deus vai receber isso, amado? O Senhor pediu para clamar, o Senhor pediu para invocar o nome dele, o Senhor pediu para orar, o Senhor pediu para nos consagrar, para santificar a nossa vida, para jejuar, para... Quando a gente fala em santificação, quando a gente fala em busca, quando a gente fala em jejum e oração, parece que é uma coisa de outro mundo, amado. Mas isso é para nós, é para a igreja. Sabe, amado? Às vezes a pessoa só jejua porque tem que fazer exame de sangue no dia. O médico fala assim, jejum 12 horas. A pessoa para também. Às vezes você faz uma alteração no exame. Só jejum às vezes assim, amado. Mas por amor a Jesus, pela vida dela, no altar ela não faz. Sendo que isso é o que importa. Separa um tempo para Deus. Separa um tempo para o Senhor. Apresenta a tua vida como sacrifício de louvor ao Senhor. Senhor, é para ti, é para o Senhor. Não é para que os homens olhem e falem alguma coisa assim, não, mas é para o Senhor. A minha vida é para o Senhor. Eu vivo desse jeito, Deus, para ti. Mas minha vida é legal, viu? Eu vivo uma vida assim, esquisita, não. Eu falo, eu vivo para ti. É estranho, né? Tua vida no altar. Mas Deus, essa vida, Senhor, eu estou assim. A minha vida de busca, minha vida de consagração, meditação na tua palavra, minha vida de oração pelo Senhor. Porque eu amo o Senhor, eu amo a tua presença. A minha expectativa é ser transformado dia a dia, de glória em glória, na tua presença, sempre conhecendo e prosseguindo em conhecer, sempre querendo crescer diante da tua presença. Aí diante dos homens se esquece, crescimento diante dos homens não vale nada, mas crescer, Deus, na tua presença, crescer diante do Senhor. Agora deixa eu falar uma coisa para você, já a gente continua. Você sabe como é que você cresce diante de Deus? Diante dos homens, senta num trono grande lá alto e faz umas poses lá, faz uns cursinhos de esquerda para ficar no meio da sociedade, né? Se você vê assim. Diante dos homens funciona assim. Você sabe como é que você usa a perna, como é que você fala, vai ficando emissório. Agora não olha muito de repente, não, quando você tem outra posição, você olha para cá assim. Natural. Diante dos homens cresce assim. Diante do Senhor, você cresce com os joelhinhos no chão, o rostinho no chão, você cresce diante de Deus, o Senhor começa a te exaltar no tempo certo. Deus começa a te exaltar no tempo certo. Porque os homens, da mesma maneira que ele levanta, ele abate. O Senhor não. O Senhor, quando ele levanta, ele sustenta a tua vida. Se você permanecer na presença dele, ele sustenta a tua vida. Porque ele é fiel e ele é maravilhoso. Amém, amado? Então, querido, Bartimeu começou a clamar, a gritar, e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, deixa eu falar uma coisa para você, amado. Quem é que disse para Bartimeu que Jesus era filho de Davi? Era da geração de Davi, era o Messias. É isso que Bartimeu estava dizendo. Ou enviado, o Messias, tem misericórdia de mim. Irmãos, as autoridades faltavam catar Jesus pelo colarinho e dizer: se você é o Messias, então fala. Pilatos passou por isso. Quem é você? Se é o Messias, então fala que você é o Messias. Não, você está falando. Você é rei. Você está dizendo, meu rei, não é que você está dizendo. Mas esse ceguinho dizendo Messias, enviado, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, tem misericórdia de mim. O Senhor revela as coisas dele para os pequeninos, para que eles estão dispostos a clamar, a buscar a presença dele. Mas ficam ocultado muitas vezes dos soberbos, porque eles não têm tempo para olhar para Jesus. Eles têm tantas coisas para enxergar na sua vida, mas os nossos olhos precisam ser em primeiro lugar para o Senhor Jesus. Amém, querido? Ele começou a clamar, ele começou a invocar. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Coragem.
estava conversando com alguém esses dias, e alguém comentou a respeito de um assunto que ocorreu em determinado lugar. A pessoa falou assim, ele começou a falar a respeito da fé, e alguém chegou para falar a respeito de um outro assunto, e ele recuou assim, com medo, toda aquela repercussão, com medo das afrontas. Ele falou assim para mim: pastor, eu vou falar a verdade para você, eu me acovardei, eu tive medo, eu fiquei recuado e fiquei no meu canto. Amado, seria uma pessoa mais fácil se você acabar da alfiné no cérebro. Ele nem sabe quem está fazendo o que com ele. Alguém simplesmente fica ali, sabe, inofensivo. Bartimeu, ele teve coragem em primeiro lugar para gritar, para clamar. Nem sei para que direção que ele estava clamando, porque ele não enxergava, mas ele começou a clamar. Segundo, coragem de Bartimeu. Quando mandaram ele calar a boca, Bartimeu, sossega, Bartimeu, fica quieto, fica no teu canto. A Bíblia diz, ele poderia dizer muito bem assim, vocês têm razão, acho que ele deve direto. Ele clamava mais ainda. Você sabe o que é isso, amado? Coragem. A palavra do Senhor diz que os covardes não herdarão o reino dos céus, eles ficarão do lado de fora. Quando o Senhor foi falar com Gideão, ele disse assim: varão valoroso. Coragem, ele precisava ter. Deus deu a vitória para ele sem armas. O Senhor deu estratégia para ele. Vocês vão fazer isso. Derrubar aquelas muralhas de Jericó. Josué precisava ter coragem. As muralhas caíram sem bomba, sem nada. Só com os corpos, os instrumentos que estavam lá. Deus mandou que fosse usado. Sabe o que é isso, amado? Coragem. Que grau será que está a nossa coragem de buscar ao Senhor, de invocar o nome dEle? Você pensou se fosse a vinda de Jesus? A vinda, né? Glória a Deus. Coragem, amado. Só para encerrar, a Bíblia não fala a respeito de pessoas que buscaram a Deus. A Bíblia não fala a respeito de pessoas que começaram a buscar a presença do Senhor e que elas voltaram atrás e que o Senhor teve algo para elas. Mas ela fala a respeito de pessoas que buscaram o Senhor. Porque quando se busca o Senhor e a pessoa recua, a Bíblia não fala mais dessa pessoa. Normalmente não. Como um jovem rico, como aconteceu com Saul também, por um período da sua vida. Samuel se encontrou ele na sua morte lá, enfim, quando ele foi para Ramá. Enfim, a história ela para de ser escrita quando a gente recua, quando a gente diz não para Jesus. A história para de ser escrita através da nossa, a história da nossa vida, essa que nós pedimos para que fosse escrita com o dedo de Deus. Ela para de ser escrita, sabe por quê? Porque a história da nossa vida é escrita conforme as nossas atitudes aqui na terra. Pastor, mas é Deus que faz? Deus não interfere na minha vida nem na tua vida. Você abre a boca e você fala assim: Senhor, eu quero te seguir. E Ele vai te capacitar, vai te fortalecer, vai te dar condições para isso. Mas se você fala, eu vou recuar, é só recua. É só recua. Mas a história para de ser escrita. Sabe por quê? Porque somente a história de vencedores é escrita. De derrotados, ela para no meio do caminho. E quando é usado como Saul e tantos outros assim, é usado para mau exemplo. Olha, não sejam como a mulher de Ló. Não façam isso como um exemplo, mas a história dela parou ali. De Ló e das filhas continuaram, mas a história dela parou ali, porque ela olhou para trás. Mas esse ano eu poderia ter aproveitado muito bem, ou melhor, se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. O seu ano pode ser bem aproveitado se você viver ele na presença de Deus. A sua vida não pode ser melhor aproveitada quando você está se consagrando ao Senhor, quando você está buscando a presença dEle.
quando você está atraindo a presença de Deus para você. Não pode existir uma vida melhor que essa, mano. Não pode existir uma vida melhor que essa. Então Bartimeu, querido, ele, a partir do momento que Jesus parou ali, ele falou, opa, primeiro passo, Jesus parou. Segundo, Jesus mandou chamar Bartimeu. Opa, Jesus mandou chamar Bartimeu. O que Bartimeu fez, querido, quando Jesus mandou chamar ele? Primeira coisa, ele foi dispensar ali sua capa, sua identidade de indigente. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando o cristão ele entrega a vida para Jesus, mas ele continua vivendo a vida velha, a vida antiga? Você já viu isso? Ah, eu conheço uns dois que vão na igreja, mas nem parece. Você já ouviu algumas coisas assim desse tipo? Ou alguém dizer assim para você, se for para ir na igreja igual fulano de tal, então eu prefiro nem na igreja, eu prefiro ficar em casa. Você já ouviu alguém falar assim, ó, algum tipo de testemunho dessa natureza? Você já ouviu? Não tem história para isso. Não tem história. O dedo de Deus só escreve a respeito daqueles que têm ainda seu nome escrito no livro da vida. E diferente daquilo que muitos têm falado, não, pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sou salvo, então eu estou tranquilo. Tranquilo nada, mano. Todos os dias a nossa coroa, alguém tenta tirar da nossa cabeça, todos os dias. A nossa salvação, amada, é conquistada a cada dia. Vive hoje na presença de Deus, busquei ao Senhor, clamei a Ele, invoquei a Ele, sinto a paz do Espírito Santo está em mim, me convence daquilo que não é certo, o Espírito Santo está na minha vida. Deus, muito obrigado por mais um dia de vitória, porque o Senhor esteve comigo. Amanhã, novo dia. Muitas coroas e muitas cabeças têm caído, amado, por causa do sopro, do vento, do mundo lá fora. Muitos não têm valorizado aquilo que o Senhor tem prometido para colocar na sua cabeça. E muitos valorizam mais aquilo que vai no bolso. Esquece daquilo que o Senhor tem prometido para colocar aqui, ó. Muitos vivem a vida por trabalho. Esquecem da recompensa que vai então na cabeça. Guarda o que tem para que não tome a tua coroa. Muitos têm se vendido por dinheiro, esquecendo que o dinheiro é corruptível, não vale nada, só serve para nos servir aqui por um período curto de tempo, mas não vale, desvaloriza em todo o tempo. Mas se esquece daquilo que existe de mais precioso, que Jesus tem preparado para nós, e é para a vida eterna, é para sempre, amado. O que o Senhor Jesus tem preparado para nós é para sempre. E olha só que interessante, olha só que interessante. Por que será que muitas pessoas têm perdido isso durante o ano? Como eu já disse há alguns dias atrás, onde será que nós erramos? E que os que foram antes de nós, eles acertaram. Os cristãos primitivos. Eles acertaram, serviram ao Deus até a sua morte, não negaram o nome de Jesus, não amaram suas vidas. Eles acertaram. E por que nós erramos no dia de hoje? Temos mais recursos, temos mais condição, temos mais estrutura até mesmo. E por que nós erramos tanto? Sendo que eles batiam no peito e eles diziam, não, a minha vida é por Jesus e é para Ele. Largavam família e, não, Jesus tem um chamado para mim, eu vou cumprir o teu chamado, Senhor. Hoje nós cantamos. Deixa eu cantar devagar. Principalmente quando eu estou falando de uma coisa para me lembrar de outra. Mas um tempo atrás eu estava assistindo o DVD da Nívia Soares, não é o caso dela, eu estava assistindo o DVD da Nívia Soares e a gente ouve aquelas canções, quero me esvaziar de mim, todos os teus títulos. Mas quando o nosso título começa a ser afrontado, fica parece um leão, pitbull. Sabe, amado? Às vezes a gente não quer se esvaziar de nada para receber o que Deus tem para a nossa vida. Às vezes a gente quer continuar sendo eu mesmo. E quando, querido, a velha criatura está viva, o novo não chega perto. Ele fica esperando o velho ter que morrer. Ninguém pode ter duas vidas no mundo espiritual, não. O velho tem que morrer. Assim como o apóstolo Paulo diz, todas as coisas se passaram, antes que tudo se fez novo. Quando a velha criatura morre, dá lugar a uma nova criatura, ela nasce e ela começa a transformar essa carcaça, tudo isso aqui. O Espírito Santo começa a transformar, começa a mudar.
Nós precisamos nos esvaziar mesmo, amado. Para o novo vir, senão não vem. Senão não tem mudança. Senão não tem transformação. Senão não tem expectativa. Senão a gente vai acabar pensando da mesma maneira que a gente pensava no mundo lá fora. E assim como eu já disse há um tempo atrás, quando a gente chega na presença de Deus, a gente chega com uma maleta cheia de coisa, cheia de mau costume, cheia de inveja, cheia disso, cheia daquilo, e a gente quer entrar no caminho dessas coisas. Não dá, mano. É como se, por exemplo, no caminho, na entrada do caminho, o Senhor colocasse um anjo tirando o que tem nós. Essa maleta você não pode comprar, não. Essa maleta cheia de prostituição, essa maleta cheia de ideologia, cheia de malícia, cheia de... Isso aqui não pode mais justificar. Você vai justificar. Essa pessoa fala, não, deixa eu ficar com aquilo que eu tenho. Aí o novo não acontece na nossa vida. Essa coisa de incredulidade que a gente traz para a vida cristã, o Senhor não trabalha assim, irmão. O Senhor trabalha diferente. O Senhor é daqueles que creem. A palavra do Senhor está escrito que é impossível agradar a Deus sem fé. É necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que ele é galardoador de todos que o buscam. É impossível agradar a Deus sem fé. Você quer que no mundo espiritual você fazer um carinho em Deus? Tenha fé. Creia nele. É como se você acariciasse a Deus dizendo que eu te amo, eu creio que eu tenho fé. Estou andando, Senhor, eu estou enxergando, mas eu estou crendo, Senhor, porque eu tenho fé. Eu espero em Ti, Deus. O Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha porção. Às vezes os cristãos modernos falam assim, Senhor, eu te amo, mas não seja a minha porção, não, também quero terra. Como muitos lá das tribos receberam terra, mas os levitas receberam porção melhor, eu chamo. E Deus disse, Senhor, é a minha herança, a herança de vocês é o Senhor. A nossa herança é a melhor, amado. A nossa herança, a nossa porção é o Senhor. E nós perdemos na caminhada com a porção das mãos. E aquilo, como você tentar segurar a água, aquilo vai, escapa pelas próprias mãos e vai embora. E você fala, Deus, o que aconteceu? Eu buscava o Senhor, sentia a tua presença, mas agora parece que não acontece. Se nós pararmos para analisar somente em um ano, muitas coisas nós deixamos de fazer que nós fazemos para o Senhor. Muitas coisas. Eu me lembrava os irmãos dias atrás no culto a respeito da nossa vida aqui, principalmente assim trazendo para a área do louvor, tendo essa liberdade, né? Funcionava assim, terça-feira tinha um culto de estudo, né? Alguns irmãos até vinham, mas na quarta-feira os irmãos estavam aqui para ensaiar, o quarta está aqui, olha só que interessante, curioso, né? Estava a quarta para o louvor do quinto. E aí, na sexta ensaiava, na sexta ensaiava para o culto de sábado, como é até hoje. Olha que interessante. E no domingo de manhã, a gente ensaiava para o culto de domingo à noite. Olha só que interessante. A gente estava na igreja quase a semana inteira, praticamente. Algumas coisas ficaram pelo caminho. E quando nós chegamos na presença de Deus, nós falamos, Senhor, eu busco a tua presença, parece que o Senhor não me ouve. Não, nós ouvimos, o Senhor ele ouve, mas parece que nós tomamos um outro caminho. E Deus ele só ouve as nossas orações quando nós entramos no caminho que se chama Jesus. Aí a nossa oração começa a ser respondida pelo Senhor. Alguns vazios da nossa vida nós mesmos provocamos. Alguns vazios. Como nós falamos sobre a lei da semeadura, algumas plantações amargas nós plantamos durante o ano. E é como se você lançar o pão sobre as águas. Um tempo, mais cedo ou mais tarde, você vai encontrar. Você vai encontrar. Só para encerrar agora, se vamos encerrar, eu vou dizer para você, quando nós orávamos a Deus, para que o Senhor nos abençoe. Pode você não falar isso de novo? Não, outra vez. Quando nós orávamos a Deus, olha só, algumas coisas que eu deixei pelo caminho, só para a gente encerrar. Quando nós orávamos a Deus para que o Senhor nos abençoasse, para que o Senhor nos desse filho, pelo menos, só pelo fato de ter, pelo prazer de ter. E
A oração foi a seguinte: Senhor, nos abençoa, nos dá um filho, Deus. O Senhor nos der, quando o Senhor nos der, Senhor, a partir do momento que sair da fralda, essa era a expressão, bem que se a gente falar, a partir do momento que sair da fralda, Deus, nós vamos servir. Custe o que custar, nós vamos entregar a nossa vida no teu altar e fazer a tua obra. Nós vamos lançar a mão no arado e não olhar para trás, nós vamos olhar para frente. Olha só que interessante, para resumir, Deus nos abençoou, depois de 6 anos nós oramos, Deus abençoou. Tem essa criança, Deus deu um, abençoou, glória a Deus, deu outro também, com saúde, assim como nós pedimos, mas nós esquecemos. Porque começou a ficar tudo bem em casa. As crianças estavam lá. E por último, as crianças estavam bem. No último lugar que nós estávamos ali, auxiliando no Jardim Marcelo Augusto, no pastor Eco, a gente tem a oportunidade também de estar na escala ministrando louvor. Mas olha só que interessante. Para a gente, eu subia vazio e saía murcho. Eu me sentia, eu dizia assim, não, falava para minha esposa, a igreja não é assim. Ela fala assim, mas por quê? Não, cara, de mim não. Olha como eu estou com seco. Não, mas estava bem. Eu falei, mas não, o problema sou eu. Eu quero mal. Está seco. Eu não sinto nada. E um dia, sentado, eu pagava o preço, saía do trabalho, vim direto para o culto, às vezes, estava sentado certa vez, de pé certa vez, louvando ao Senhor, durante o momento do louvor. Não tinha nada a ver com aquilo que estava acontecendo comigo, mas alguém estava ministrando o louvor. Eu falei assim para Deus. Esqueci que algumas coisas tinham ficado pelo caminho, eu tinha esquecido. E eu falei assim para Deus, Deus, se for para eu viver uma vida assim, então o Senhor pode levar, porque eu não estou sentindo mais nada. E eu sei o que é alguém sem a tua presença. Saul sabe disso, que é perder a presença do Senhor. Eu sei. Então o Senhor pode levar. O que acontece, Senhor? Que eu busco o Senhor, parece que estou vendo irmão chorando do lado, eu não estou sentindo nada. O que acontece? Eu sei que o problema é eu, o Senhor é perfeito, mas o que acontece comigo? Me faz lembrar. O Senhor começou a me lembrar de tudo aquilo que nós havíamos feito, falado, orado e apresentado a Ele. Olha, os teus filhos estão lá na tua casa, saudáveis, estão bem. Foi essa oração que você fez. A aliança que nós fizemos, os teus filhos estão lá. E onde é que está a porção? Onde é que está o cumprimento? Onde é que está o voto? Na hora, mano, eu chorei tanto assim, parecia uma criança, parece que as lágrimas, assim, elas queimavam, assim, queimando. Nunca vi lágrima de fogo, né? Parecia lágrima de fogo, descendo assim, queimando. Meu Deus, mas o que eu vou fazer? Pouco depois disso, eu em casa, olha só como Deus faz as coisas. Eu querendo me lançar e o homem só bloqueando. Você não, você não. E eu sentado em casa ouvindo o louvor, ligado, me viajando no louvor, e eu falei assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, custe o que custar. Alguém que se assina a administração de louvor, saia do lugar que vive a tua missão. Semeia em outra terra. Porque senão o tempo todo vou vir aí inclinando os seus postos, assim como aconteceu com Jacó. É por isso que eu falei para você, tem coisas que não vale a pena. Tem coisas que não vale a pena pagar o preço. Principalmente obras que levam o nome de Deus, mas você sabe que são obras de homens, muitas coisas não vale a pena lá. É por isso que eu disse para os irmãos aqui, deixa eu fechar minha Bíblia, né, o papo. É por isso que eu disse aqui para alguns irmãos alguns dias atrás, a respeito de fidelidade. Eu disse assim a eles: existem muitas coisas aí que não vale a pena na vida. Eu disse assim: se você olhar para a minha vida, a partir do momento que você olhar para mim, você enxergar desvio de comportamento, você vê o teu pastor fazendo aquilo que não é bênção, mas é maldição, andando por caminhos errados. A partir do momento que você olhar para ele, você vê isso acontecer, falando coisas que vai te levar para a perdição. Eu disse assim a eles no culto de terça-feira:
Tem gravado, está lá, os cultos ali de grava, o estudo também está lá, o último culto. Eu disse assim, olha, sai fora, livra a tua alma, tenha misericórdia da tua alma. Se um dia você vê a gente falando a respeito daquilo que não é de Deus, daquilo que não é palavra de Deus, ó, procura a tua salvação. O pastor está gaga. Agora, eu falei para eles, aí eu vou mostrar o outro lado da história. Só que se também você nos considera como alguém de Deus, como alguém que tem o Senhor, se mostrar aqui, se lembra. E alguém que fala daquilo que é de Deus e da palavra de Deus, então aí vai o teu pedido. Você tem algo para exigir, para enxergar em mim. Eu tenho algo para enxergar em você também. Eu disse assim para eles, não vai o meu pedido, seja fiel. Você espera a fidelidade de mim, eu espero a fidelidade de você. Deus espera a fidelidade de nós. E se nem eu for infiel, vou ser salvo. Você também, se for infiel, não vai ser salvo. Eu vou estar brincando de pastorzinho, você vai estar brincando de ovelhinha, né? Então não vai dar certo. Tanto aí você como descer para o abismo. Não vai funcionar, não vai dar certo. Quantos aqui vieram com o propósito de ser fiéis ao Senhor? Até a morte, até que o Senhor venha. Amém, querido? Graças a Deus, nós esperamos isso. Mas tem coisas que nós só descobrimos quando nós buscamos o Senhor. Aí Ele começa a mostrar para nós o segredo dele. É por isso que eu digo para você, clame ao Senhor todos os dias da tua vida. O Senhor vai te mostrar aquilo que Ele quer a respeito de você. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Se você quer que Jesus, querido, assim como o Bartimeu, se você quer que Jesus abra a tua visão, porque um cego ele anda para qualquer lado, mas você precisa andar para a direção certa, que se chama Jesus. Um cego ele ouve e obedece qualquer conselho, mas você obedece os conselhos da palavra, porque a palavra é de Deus. Se você quer que o Jesus ele venha abrir os seus olhos espirituais nessa noite, amado, você precisa fazer assim como o Bartimeu. Você precisa clamar, você precisa invocar, você precisa gritar na presença dele, declarar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda, me socorre, seja comigo. Feche os teus olhos em nome de Jesus, feche os teus olhos em nome de Jesus. Bartimeu tinha uma expectativa, mas ele também tinha iniciativa, ele tinha coragem, ele teve disposição para ir até Jesus, para chegar na presença do Senhor Jesus, e ele teve fé. Que durante, querido, esse ano, você possa ter expectativa, você possa ter iniciativa, você possa ter coragem, disposição, e que a fé possa estar dentro do teu coração, para você atrair a presença desse Deus que é maravilhoso, a presença de Deus, desse Deus que é todo poderoso. Feche os seus olhos em nome de Jesus, feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento, nós vamos entregar nesse momento, querido, tudo aquilo que você olhava, você declarava, parece que não vai dar, parece que eu não vou conseguir, parece que eu não vou alcançar, parece que não vou enxergar. Você vai clamar em nome de Jesus, você vai apresentar diante do Senhor Jesus a tua deficiência, aquilo que te impede até mesmo de chegar a Jesus, você vai apresentar a Deus. Aquilo que talvez tenha te cegado durante essa caminhada, mano, você vai apresentar diante do Senhor, você vai dizer nessa oração: Senhor, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar, Senhor, a ter expectativa, eu quero voltar, Senhor, a ter fé, acrescenta a fé no meu coração. Se você perdeu, querido, a coragem durante esses anos, você vai dizer: Senhor, devolve minha coragem, Senhor, porque eu quero ter coragem para permanecer diante da tua presença, sem negar o teu nome, independente se vai custar a minha vida, o que é que vai custar, mas eu quero ter coragem para te servir. Feche os teus olhos, abra a tua boca, querido. E nós vamos clamar a esse Deus, nós vamos invocar o nome desse Deus que é todo poderoso. Deus amado, Pai bendito, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos, Pai, diante do Senhor, apresentamos, Pai, a nossa vida, apresentamos, Pai, a vida da tua igreja diante da tua presença. Assim, Deus, como nós cantamos, assim como nós louvamos nessa noite, nós te agradecemos por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, mas para o Senhor fazer em nossas vidas, Pai, nós precisamos ter uma expectativa
viva, Pai, dentro do nosso coração. Nós precisamos, ó Pai, ter o nosso celeiro, ter o nosso coração, a nossa vida voltada para o Senhor. Nós precisamos, ó Pai, estar caminhando, Deus, na direção que se chama Jesus, e para isso nós precisamos ter a nossa visão, para isso nós precisamos enxergar, para isso nós precisamos ter as nossas vistas saradas. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, nessa noite, cura, Senhor, nessa noite, Pai. Muitos, Deus, os teus filhos que não têm enxergado mais, Deus, as promessas do Senhor. Muitos dos teus filhos, ó Pai, que não têm enxergado mais, Deus, aquilo que enxergavam quando estavam no primeiro amor. Pai, no nome de Jesus, que a visão dos teus filhos, Pai, possa se abrir. Que a visão dos teus filhos, Pai, possa se abrir, Pai, na tua presença, Pai, para que eles possam ter um encontro contigo, para que eles possam ter um encontro com o Senhor, para que eles possam ter vida, Pai, para que assim como Bartimeu, quando ele passou a ver, ele passou também a te seguir. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que ninguém, Deus, que é cego pode seguir ao Senhor, porque não sabe para onde está indo. Mas eu te peço, Pai, nessa noite, abra, Senhor, a visão, abra, Senhor, a visão, para que os teus filhos possam enxergar por onde eles estão andando, para que Deus, eles possam ver, Pai, que estão indo para a tua direção, para que eles possam estar correndo nos teus braços, Senhor, até mesmo nesse momento de aflição, até mesmo nesse momento de dificuldades nas suas vidas, até mesmo nesse momento de dificuldade, Pai, para caminhar, Deus, Pai Santo, para glorificar, para adorar o teu nome. Pai, mas eu te peço em nome de Jesus, abra, Senhor, os olhos, abra, Senhor, os olhos, Pai, para que eles possam perceber a realidade do Senhor, para que eles possam perceber realmente quem és tu, Senhor. Pai Santo, e até um tempo atrás, Deus, eles te reconheciam como Deus, como autor da vida, Pai, mas isso, Deus, talvez tenha ficado para trás. Isso, Deus, talvez tenha ficado para trás, Deus, porque talvez a busca não tenha sido a benção, porque talvez o clamor, Deus, não mudou de direção, talvez o clamor não seja, Deus, mais pela santidade, talvez o clamor não seja, Deus, pela vida íntegra na tua presença, talvez o clamor, Deus, não seja mais pela salvação da família, pela comunhão, talvez, Deus, o clamor dos teus filhos tenham mudado de direção. O Senhor me dá honra, o Senhor me dá prata, o Senhor me dá riqueza, Pai, mas nós sabemos, Pai, em nome de Jesus, que quando nós encontramos o Senhor vai crescer todas as coisas na nossa vida. E a maior lei, Deus, a maior riqueza que alguém pode ter, Deus, é a tua presença. O maior bem que alguém pode ter, Deus, é estar caminhando com o Senhor, é estar andando, Deus, na tua direção, é estar caminhando contigo, Pai, é ter a certeza de que é andado contigo, Pai Santo, e de que está na tua presença. É no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Pai. Abre, Senhor, os olhos e corações, Pai, dos teus filhos. Abre, Senhor, os olhos e corações, Pai, para que eles possam enxergar-nos a realidade de todas as coisas, para que eles possam enxergar o Senhor, Pai Santo, como Deus, como absoluto, como Todo-Poderoso, como aquele que pode ajudar, pode levantar, pode restaurar, pode transformar, aquele que pode todas as coisas. Mas no nome de Jesus, eu te peço, Pai Santo, dá, Senhor, um ano não simplesmente, Deus, de bens materiais, Pai, mas dá, Senhor, mais um ano de graça. Dá, Senhor, mais um ano de unção para os teus filhos. Dá, Deus, mais um ano, Pai, que eles possam ter o Senhor como bem maior, que eles possam ter a Ti, Senhor, como o Senhor e Salvador das suas vidas. Dá, Senhor, um ano de fortaleza, de coisas, para que eles possam servir, Pai, durante mais um ano a Tua presença. Pai Santo, em nome de Jesus, em nome de